Na sexta-feira tivemos um encontro dos jovens da nossa igreja. Não é o dia mais apropriado, porque a maioria dos jovens na sexta-feira ainda são jovens que estão ainda na escola, voltando, mas foi um encontro muito bom, maravilhoso encontro, quando Daniel, Wagner estiveram lançando aí o tema que eles vão desenvolver este ano, os próximos passos, os nossos encontros, outras atividades, e foi muito bom. Mas eu fui convidado para, naquele encontro, falar sobre o tema e a divisa. E só que eu, participando, ouvindo tudo e vendo tudo, e cheguei à conclusão de que, não por causa do horário, mas por causa do que aconteceu no encontro, eu não precisaria pregar. E não preguei, porque tudo que aconteceu, os testemunhos, os louvores, as participações musicais, e a palavra da Natalinha, que trouxe o relatório do que aconteceu lá em Novas Russas, e a Manayara, lá no Ceará, trabalho tão bem feito por uma jovem da nossa igreja, e eu entendi que, para mim, eu estava satisfeito, eu me dava por satisfeito pelo que eu vi e pelo que eu vi, e disse para eles, isso é despertamento. Claro que nós teremos um outro momento, eu preparei um estudo para eles sobre a história dos despertamentos na Bíblia, e depois fora da Bíblia, na história da igreja, e eu queria conversar com eles sobre que é natural isso acontecer, né, de vez em quando. E estou dizendo isso porque agora eu quero falar para os irmãos sobre esse tema, uma igreja vitoriosa. E uma igreja vitoriosa, ela não é conhecida pelos grandes eventos que ela realiza, pelo sucesso nas campanhas. Fizemos uma campanha para levantar tanto e levantamos o dobro. Que vitória, né? Tínhamos um alvo, comprar um ônibus e compramos um ônibus, que vitória. Isso são dados, irmãos, são detalhes na história de uma igreja. Isso não necessariamente representa uma vitória. É uma vitória, uma bênção, mas não é o que se quer falar sobre uma igreja vitoriosa. A vitória de uma igreja, ela é observada através das vitórias dos membros da igreja, tá? As famílias da igreja, a edificação, o crescimento das pessoas e o avanço do reino de Deus. A igreja é o resultado das famílias, tá? Recebi agora um texto, né, que foi preparado para a revistinha que marcou o Encontro Global, que é o encontro de todas as igrejas batistas da Associação Batista Litorâneas. Eu não estive presente, tinha compromisso, mas o Encontro Global veio uma palavra sobre o irmão Carlos Roberto. Esse trimestre, que está terminando hoje, num domingo, nós não tivemos escola bíblica, porque a igreja estava velando o corpo desse diácono. O corpo dele foi velado aqui no horário do culto. Então, nós tivemos que mudar a atividade daquele dia para irmos ao cemitério. E trouxeram agora, na revista lá do Encontro Global, uma palavra sobre o irmão Carlos Roberto. E, a meu ver, isso é despertamento, isso é igreja. Isto é igreja vitoriosa. Então, é através das pessoas, ainda que seja a comunicação de uma morte, de um falecimento, tá? Essa é a história da igreja. E vou ler para os irmãos. O título é: o seu nome é Compaixão e Graça. Deixou-nos na convivência pessoal o irmão Carlos Roberto Marques Ferreira, diácono por excelência, que dedicou toda a sua vida depois de convertido a Jesus Cristo. O irmão Carlos Roberto encarnou a realidade do Evangelho e vivia intensamente por gratidão a Jesus, a compaixão e graça. Chorava, se entristecia, sentia dor, sofria com aqueles que padeciam neste mundo.
O seu coração era pequeno para a grandeza do amor de Jesus em sua vida, de tal forma que transbordava esse amor, alcançando outras vidas. Alguém cuja vida foi uma mensagem eloquente do que é amar com pureza, sem interesses. Durante anos, dignificou e muito a nossa associação com um trabalho lindo e especial, que foi a Beneficências. Também liderou os homens e os diáconos de nossa região. Agradecemos a Deus por ter existido entre nós tamanha relevância de vida e exemplo, que deixa marcas bem impregnadas em nós e para sempre. Obrigado, Deus, pelo Senhor, compaixão e graça. Texto muito bonito, muito bem preparado, e fala sobre a realidade. Isso é uma verdade. Os irmãos que conheceram o Carlos Roberto, conviveram com ele, sua família e seus filhos estão aqui neste culto, e nós sabemos que esse texto representa exatamente o que o irmão representou para nós, para a nossa cidade, para a nossa igreja, e é motivo de muito orgulho, de muita satisfação que eu tive a oportunidade de ser o pastor dele durante quase 22 anos. Quando foram lá na minha casa, lá na minha residência, da minha esposa, lá em São Fidélis, levaram uma carta convite dessa igreja, foi ele que foi com o grupo de comissão de sucessão pastoral. Então, esteve lá na minha residência, fizemos um lanche lá, depois fui mostrar a igreja de São Fidélis para eles, e o Carlos Roberto sempre muito interessado em tentar me convencer de que eu tinha bons motivos para vir para Araruama, tá? E ele sempre forçando a barra, né? E o pessoal entregou a carta e pronto, está o convite feito. Eu deveria orar, o que fizemos, né? Mas o Carlos sempre apresentando uma razão pela qual justificava a minha vinda para cá, né? Os filhos sabem disso, chegava a ser chato quando ele queria convencer alguém, né? E então ele conversou comigo. Eu me lembro que lá na nossa casa tinha uma varandinha que dava para... Não tinha saída para a rua, não. Era uma espécie de um bay windows, né? Uma varanda por fora da janela. E ali, então, ele me levou para o cantinho ali e ficou, né, falando baixinho e tentando me convencer de que eu precisava vir para Araruama. O que eu quero dizer para vocês é que ele estava certo. Ele estava certo, né? E aceitei o convite da igreja, estou aqui até hoje e me sinto muito feliz em poder ler esse texto para os irmãos. Um texto escrito por um pastor que não é da nossa igreja. Então, não é um assunto, alguém da igreja escrevendo, parabenizando, mas é exatamente isso que eu quero passar para os irmãos. Uma igreja vitoriosa. Eu separei 2 textos. Um, já estou repetindo há vários domingos, Mateus, né, capítulo 16, versos 8, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o outro texto está em Apocalipse, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 3, versículos 7 até o versículo 12. Esse texto fala sobre a carta enviada à igreja da Filadélfia. Era uma cidade lá da Ásia, e lá estava uma igreja, e quando o livro de Apocalipse é escrito, começa com Deus, através de Jesus Cristo, mandando que João escrevesse essas cartas ditadas por ele mesmo, o Senhor Jesus. E cada carta foi enviada a uma igreja. Cada igreja tinha o seu pastor, tinha a sua liderança. Cada igreja convivia com uma realidade, que era a realidade da sua cidade. E cada cidade representava para aquela igreja um desafio diferente, tá? E é por isso, então, que cada carta tem uma particularidade, tá? São cartas enviadas ao pastor da igreja. O pastor deveria ler aquelas cartas para a igreja, levar e comunicar. Tá? A carta que fala sobre a história da igreja,
e elogiando a igreja e, ao mesmo tempo, reprovando em alguns aspectos. Por exemplo, quando chega na carta à igreja de Éfeso, ele vai falando, elogiando. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, uma repreensão e convidando a igreja a voltar ao seu início, ao seu primeiro amor, voltar ao ardor evangelístico. E isso, né? A carta aos Laodicenses, por exemplo, a Laodiceia, totalmente reprovadora. Reprovava a igreja que se havia se afastado totalmente da vontade de Deus, uma igreja morna, uma igreja sem visão, e Deus então repreende aquela igreja. Mas quando chega na carta a Filadélfia, é uma carta de elogios, tá? Então, aqui não tem nenhuma negativa, não tem nenhuma repreensão, porque parece-me que aquela igreja, ela estava, naquele momento, agradando a Deus. E essas cartas, as 7 cartas, elas podem representar 7 motivos ou 7 momentos da história de uma mesma igreja. Uma igreja como a nossa, que está caminhando aí daqui a alguns anos para o seu centenário, ela pode viver ou pode ter vivido ao longo da sua história, dos seus 95 anos, esses 7 momentos. Momento maravilhoso de igreja atuante e missionária, outros momentos negativos, momentos de brigas, de confusões, momentos de exclusões, momentos de mau testemunho. Então a igreja ela é formada por nós. E vai depender muito das pessoas que estiverem lá, vai depender inclusive da liderança da igreja naquele momento. Vocês sabem que a igreja é um reflexo do pastor, o pastor é um reflexo da igreja. Não podemos, né, negar isso. Então a igreja vive os seus momentos. E a oração do pastor é que a igreja possa ficar mais tempo na pista, fazendo a vontade de Deus, como a igreja de Filadélfia, como essa igreja que recebe essa carta. Vou ler a carta. Na linguagem de hoje diz assim: ao anjo da igreja da Filadélfia, quer dizer, foi escrita ao pastor da igreja, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Verso 13. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, a conclusão, o fechamento da carta, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E presta atenção no que eu estou dizendo às igrejas. Então, presta atenção nessa carta que eu estou endereçando a vocês, mas presta atenção também nas outras cartas, no que eu disse nas outras cartas, ou todas as vezes que eu me dirigi a vocês. Presta atenção no livro de Atos, presta atenção nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, presta atenção na carta aos Romanos, presta atenção no livro de Apocalipse, presta atenção em toda a Bíblia, porque em toda a Bíblia eu tenho recados pontuais para vocês. Tá? Então, é importante que a igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja que esteja na direção da vontade de Deus. Essa é uma igreja vitoriosa. Edificarei a minha igreja e edificarei a minha igreja para vencer. Ele disse lá
em Mateus 16, 18. E essa vitória, ela será notada, será experimentada ou vivenciada ao longo da história de cada igreja. Todos nós sabemos, irmãos, da importância da igreja, uma igreja vitoriosa, tá? Para o indivíduo, é importante que o membro avalie a igreja onde ele cultua e se sinta amparado, se sinta amado ali, se sinta participante com orgulho de pertencer àquele grupo de comunhão. Todos nós sabemos da importância da igreja para a família, para as famílias de um modo geral. É por isso que os irmãos decidem se casar aqui, apresentar os seus filhos aqui quando nascem, comemorar as suas datas importantes, celebrar as suas vitórias. É aqui que nós choramos as nossas dores também. Então, a igreja, ela tem uma relevância muito grande, especial na vida da família. Mas também a igreja precisa ser relevante para o mundo. Tá? Eu me lembro que, assim que assumi o trabalho aqui, eu usei uma frase, depois Regina até conversou comigo, achou que fui muito pesado, né? E foi logo no início. Eu disse, irmãos, se caísse uma bomba aqui sobre essa igreja, sobre esse templo, né? E essa igreja deixasse de existir, faria falta à cidade? Será que a cidade ia reclamar a ausência, né? Ah, que saudade de Laxis, que saudade de Sueli. Sueli também, né, Sueli? Que saudade de Sueli, que saudade daquele pessoal, quanta falta aquela igreja faz para a gente. Eu estava tentando ilustrar, não me lembro bem qual era o assunto que eu estava pregando, mas eu usei essa expressão, depois a Regina esteve pensando, pô, pastor, o senhor jogou pesado, foi muito pesada a ilustração. E foi mesmo, não é verdade? Isso não se diz para uma igreja, né? Isso não se diz para uma igreja, mas eu disse, me perdoem. Vocês não estavam, muitos aqui estavam lá naquele dia, né? Mas a verdade é que a igreja, ela precisa fazer falta à sua comunidade. As pessoas precisam sentir falta, né, da igreja. E eu, por exemplo, saí sexta-feira, estive pregando lá em São Fidélis. Domingo pela manhã não estava aqui com os irmãos. Meus irmãos, dá uma vontade de voltar, nada contra as igrejas em relação lá, eu estava apaixonado, né? Um culto maravilhoso domingo passado na Segunda Igreja Batista, foi um culto memorável, minha esposa estava comigo, depois nós fomos para uma residência lá, um almoço preparado para nós, foi assim foi muito bom mesmo, e foi maravilhoso, mas irmãos, vocês fazem muita falta, a igreja me faz falta, né? Estar aqui com os irmãos, estar lá na classe dos novos crentes, vocês já pensaram, irmãos, um domingo sem estar com aquela classe ali? Hoje nós tivemos que fechar a porta, não cabia mais ninguém. Mas não a quantidade de pessoas, é a qualidade do estudo, a qualidade das conversas, dos relacionamentos. E a gente precisa entender isso. A vitória da igreja, ela é notada aí, exatamente aí, quando ela faz falta. Quando as pessoas sentem falta da igreja. Ainda que ela seja uma organização. Nós, domingo passado, falamos sobre a igreja de organização e a igreja de organismo, né? A igreja como corpo de Cristo, mas a igreja também como instituição, que tem endereço, que tem nome, que tem CNPJ. Essa igreja somos nós. E a igreja, então, ela precisa ocupar o seu lugar de importância, né? Para a vida de um povo, para a vida de uma nação. Tá? Eu sou capaz de dizer, irmãos, que o Brasil, sem o povo de Deus, sem o povo evangélico, não seria o mesmo. Não seria o mesmo, vocês podem ter certeza disso. Faz uma tremenda diferença. Faz uma tremenda diferença. E a gente precisa agradecer a Deus por isso. Tá? Uma igreja, ela precisa ser vitoriosa, primeiro por causa da sua origem e da sua finalidade. A origem da igreja é Cristo. E a sua finalidade? Glorificar a Deus, pregar o Evangelho no mundo. Então, por causa da sua natureza, a igreja não é um clube, não é uma agremiação. A igreja é o corpo de Cristo no mundo, na terra. E ela está aqui com um objetivo solene, que é reunir pessoas para adorar a Deus e para que, saindo, essa igreja evangelize a nação, evangelize o mundo. Então, por causa da sua origem, da sua natureza, a igreja precisa alcançar o seu objetivo. Precisa viver como tal. Nessa carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, nós vemos uma igreja modelo, em todos os sentidos.
Ainda que Jesus diga que eu vejo o seu sofrimento, é uma igreja que sofre, uma igreja pequena, mas uma igreja que sofre, então, ainda que no bojo da carta tenha esse tipo de comunicação, uma igreja sofredora, mas isso não é desdouro, não, isso não é negativo, não. Isso não é negativo, isso é extremamente positivo. É uma igreja que sofre, qual o problema? Todos nós sofremos e vamos continuar sofrendo, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos continuar sofrendo. Então, são versículos dedicados a uma igreja vitoriosa, uma igreja aprovada por Deus. Então, o que caracteriza uma igreja assim? Né? É só ler o texto, Tá? Uma igreja vitoriosa tem essas características encontradas nessa carta. Primeiro, né, diz o texto que eu conheço o trabalho dessa igreja. Então, é uma igreja que trabalhava na presença de Deus. Não trabalhava às escondidas. Eu me lembro que um dos primeiros sermões que eu preparei como pastor de uma igreja, assumi a igreja em circunstâncias muito complicadas, pastor afastado, e mais tarde ele chegou a ser excluído, inclusive, lá da outra igreja para onde ele foi. Então, um momento muito complicado para o meu ministério de jovem pastor, minha primeira experiência, e eu estava como se estivesse num campo minado, assim, sem, né, sem saber quem é quem, muita perseguição, a igreja respondendo 33 processos na justiça. Então eu fiquei numa situação muito complicada. Não era o lugar certo para mim naquele momento. Eu deveria, assim como disse lá um irmão lá, eu deveria ter tido uma outra experiência, uma igreja menor, mas comecei assim, minha esposa ainda nova crente, e a gente, tudo era muito novo para a gente, né? Então, uma situação complicada. E eu me lembro, então, que por causa das circunstâncias, eu preparei um sermão com o título, Obra ou Manobra? Obra do Espírito Santo ou manobra dos homens? E botei toda a minha amargura daquele sermão, né? Coloquei mesmo as minhas reclamações naquele sermão, né? Porque tinha hora que a gente via o mover de Deus, como Deus me sustentou ali 10 anos, a igreja cresceu, a igreja, batizamos muita gente, uma vitória, foi uma bênção, tá? Mas ao mesmo tempo, no início do meu ministério, a gente sentia as manobras nos corredores, para tirar o pastor, ou para manter o pastor, ou era uma confusão muito grande. Eu, quando era garoto ali, adolescente, eu vi o pastor da minha igreja tirarem sangue dele no pátio da igreja. Bateram no pastor Jorge Coelho de Oliveira, um homem de Deus, idoso já, irmãos, com mais de 60 anos. Uns homens lá, por causa de uma porcaria, de uma escola que funcionava nas dependências da igreja, onde corria dinheiro, uma escola particular funcionava nas dependências da igreja, ficou o grupo da escola e o grupo da igreja, a ponto de pessoas totalmente enlouquecidas, 3 homens pegaram o pastor e bateram nele no pátio da igreja, tiraram sangue. E agora eu cresço nessa igreja, e vou ser pastor dessa igreja. Quer dizer, eu sabia, eu conhecia. Eu me lembro que na minha posse, os pastores falando sobre, tem um ditado que vassoura, como é que é? Vassoura nova varre melhor os cantos. O pessoal querendo encher minha bola, pastor jovem, 24 anos, varre melhor os cantos, vai fazer uma faxina e tal. Aí a irmã Tabita Crauler Pinto, uma ucraniana, foi minha reitora, foi reitora do seminário onde eu estudei, uma bênção de servo do Senhor, e a palavra dela, vassoura nova varre melhor os cantos, mas a vassoura velha conhece melhor os cantos. E o que eu precisava não era varrer, era conhecer a igreja, era conhecer com quem eu ia lidar, tá? Então eu preparei um sermão com esse título, Obra ou Manobra? Nunca mais precisei pregar esse sermão, e aqui muito menos, né? Graças a Deus por isso. Mas a verdade, irmãos, é que quando chega nessa parte da carta, Deus chega, eu conheço o teu trabalho, eu sei das suas labutas, eu sei quanto vocês trabalham. Por quê? Sabe por quê?
porque vocês trabalham na minha presença. Porque é possível uma igreja trabalhar na clandestinidade em relação a Deus, irmão. Os homens dominarem a situação, as pessoas mandarem na igreja, famílias, guetos na igreja, pessoas dominando. Isso é possível sim. Nós somos ruinzinhos mesmo, né? Eu uso essa expressão, tem umas irmãs aí que gostam, tem outras que não gostam muito, mas nós somos ruinzinhos mesmo, é da natureza humana, ser exatamente como nós somos, tá? Então, por nossa causa, né, é possível que a igreja conviva com manobras, mas, irmãos, a despeito de nós, a igreja será sempre do Senhor, e, portanto, vitoriosa, tá? Portanto, então, depois, uma outra característica da igreja, né, era uma porta aberta. Eu abri uma porta aqui, nessa cidade, quando essa igreja foi edificada aqui. Essa igreja precisa estar assim, portas abertas, não literalmente, que agora não dá mais ficar com porta aberta durante 24 horas, né? Ontem, por exemplo, eu fui pregar lá em Novo Horizonte, e um irmão veio buzinando atrás de mim, e fez eu parar, eu parei, e ele, pastor, acenda as lâmpadas do salão do carro. Essa é a orientação sua, não é, Paulo? É, né? Para não levar um tiro, irmãos. Então, lá, a marginalidade que domina lá o bairro lá, então você tem que andar de noite lá com o salão, com a lâmpada de dentro do carro, ligar acesa, porque aí você está sob as ordens. Tá? Absurdo! Mas eu acendi. Eu acendi. Tá? Eu acendi. Então, então não dá mais para ficar assim, com porta aberta, não, né, irmãos? Mas o nosso coração, irmãos, tem que estar escancarado. A igreja com braços abertos. Ainda que o templo esteja fechado, mas a igreja lá fora, abrindo portas. Como o irmão Carlos Roberto, né? Socorrendo, trabalhando, como você, como tanta gente aqui, nesta manhã presente. Então, chega a Deus e eu abri uma porta nessa cidade, quando eu organizei essa igreja aqui. Pensem nisso, essa igreja precisa ser uma porta aberta. Você precisa ser um exemplo de porta aberta, né? E trabalhar para nunca fecharmos portas. No versículo 8, ele fala sobre uma outra característica. Essa igreja é o que é porque essa igreja guarda a minha palavra. Olha só, era uma igreja que obedecia a palavra de Deus. Mas para obedecer, irmão, nós temos que conhecer. Uma lei para ser obedecida, ela precisa ser conhecida. Então, a palavra de Deus, para ser obedecida, precisa ser conhecida. É por isso que a gente tem uma tal de escola bíblica dominical, para reunir gente, para estudar a Bíblia. A gente fica batendo, insistindo, parece coisa de velho, né? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas tem mesmo. Você tem que conhecer a Bíblia para você tomar decisões por conta própria, orientado por Deus e conhecendo a palavra. Então, aquela igreja, uma das características da vitória daquela igreja estava o fato de conhecer a palavra. Vocês guardaram a minha palavra. É por isso que vocês não têm negado o nome de Cristo, o meu nome. Meu nome. Então, eu sou o Senhor da igreja e vocês não têm negado o meu nome aí fora. Tá? No versículo 9, ele vai dizer que esta eu amo vocês. Uma declaração de amor de Deus é tremendo, né? É uma igreja amada por Deus. Irmãos, se o povo de Deus entendesse isso, como nós somos amados por Deus, com certeza nós alcançaríamos muito mais vitórias. Por isso, no versículo 10, apresenta uma outra característica. Era uma igreja completamente protegida por Deus. Protegida por Deus. Deus cuidava daquela igreja. Deus amparava aquela igreja. Né? Ele disse, eu protejo vocês contra as tentações. Tá? Diariamente, irmãos, o inimigo tem tentado a igreja. Mas o Senhor nos protege cada vez mais. Eu terminei de ler domingo passado o Alcorão. E agora estou lendo um livro presenteado por um casal aqui desta igreja sobre como usar o Alcorão para evangelizar os muçulmanos. E achei muito interessante porque a inspiração de Maomé, né, como ele recebia as mensagens, como ele recebia aquelas orientações para escrever
o Alcorão. Tá? Então, todo mundo que conhecia Maomé, tinha Maomé como louco, epilético, dava acesso de epilepsia. E quando ele recebia lá a entidade, que ele chamava de Gabriel, o anjo Gabriel, então quando ele recebia, ele ficava louco. E ele tinha um comportamento de louco. E teve uma vez que ele gritou tanto, que ele esperneou tanto, que a camela que ele usava, que ele transportava, ela ficou na mesma situação, ela ficou desesperada, tiveram que juntar os homens para conter aquele animal, porque ela se assustou com a atitude de Maomé. Tá? E eu estava vendo lá, a cada oportunidade que ele tinha de receber aquela revelação, então ele escrevia e ele convencia as pessoas. Ele convencia as pessoas a se unir, a invadir a próxima cidade, a levar o pessoal de Medina para Meca. E ele convencia através dessas revelações. Então ele estava a serviço do mal para a prática do mal. A serviço do mal, para a prática do mal. E por isso, então, o modus operandi da entidade, do diabo, né, que revelava aquelas coisas para aquele homem, o objetivo era exatamente perseguir os cristãos, acabar com os cristãos, matar os cristãos. Matar os cristãos. Era o alvo principal. Tá? O alvo principal. Quanto aos judeus, eles tinham um ódio, mas os judeus, eles eram oriundos de Abraão, e ele, Maomé, era de Ismael, filho de Abraão também. Então ele tinha um certo respeito pelos judeus, mas em relação aos cristãos era ódio. Até hoje. Eles podem chegar aqui e abrir mesquita em todos os lugares do Brasil, a lei do Brasil permite. Você não pode lá abrir uma igreja batista lá. Pode? Não pode. As leis lá proíbem isso. Isso é ódio. Isso é ódio. Então, quando Jesus Cristo se dirige a essa igreja, eu vou guardar vocês de todas as tentações, de todas as provocações, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Eu vou proteger vocês. Um outro aspecto, uma outra característica dessa igreja vitoriosa está no versículo 11. Era uma igreja vigilante. Irmãos, a nossa igreja precisa orar mais. Precisa vigiar mais. O inimigo está muito perto para se estar tão longe de Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então a orientação dada àquela igreja, que era uma igreja vigilante, mas devia vigiar mais. Foi uma ordem dada, né? Vigie, guarde aquilo que você já tem. Guardem como um precioso dom. Façam isso. Vigie ainda mais. Tá? Versículo 12 e até o versículo 13, ele fala sobre a mensagem, aquela mensagem que a igreja pregava, servia de despertamento espiritual. Então, Jesus queria despertar aquela igreja ainda mais, para que ela fosse mensagem de despertamento ainda maior para as pessoas. Uma igreja vitoriosa, irmãos, é uma igreja biblicamente doutrinada. Tá? A igreja vitoriosa é a igreja que está baseada na Bíblia. Só isso. Só isso. Começa por aí. Conhece Deus? Esse trimestre nós estivemos estudando uma série de lições, que foi o passo a passo da sistematização da teologia. Né? É exatamente isso. A igreja, ela precisa conhecer o seu Deus, precisa saber como é que ele se revela, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa conhecer as Escrituras Sagradas, por isso precisa ler sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre as ordenanças, sobre os oficiais da igreja, o cumprimento das últimas coisas. São doutrinas, aliás, não tratamos das últimas coisas no serviço, né? Não deu para chegar até o final da teologia sistemática, mas foi muito bom. Então, por isso que a ideia é que a igreja precisa continuar estudando a Bíblia. Porque um dos aspectos mais positivos lá, que o Senhor usa, era o fato da igreja andar no centro da vontade de Deus. Nós não podemos abrir mão desses princípios. Tá? Quer fazer parte de uma igreja vitoriosa? Seja você um vitorioso. Seja você, minha irmã, uma vitoriosa em Cristo Jesus. E você vai somar aos outros que também se importam com isso, e eu tenho certeza que a igreja será muito boa.
Uma igreja pronta para a evangelização é uma igreja vitoriosa. Tá? Uma igreja pronta para o encontro com Cristo é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que saiba recepcionar as pessoas, amar as pessoas e para que essas pessoas possam desenvolver os seus dons espirituais ali, é uma igreja vitoriosa. Portanto, a minha oração é que a nossa igreja caminhe cada vez mais na direção da igreja de Filadélfia. Tá? Também, irmãos, com o nome desse, né? Filadélfia. Fila vem de amigo, filosofia, amigo do saber. Filadélfia. Delfos, adelfos, irmãos. Adelphoi, irmãos. Né? Então, falando sobre amor fraternal, Filadélfia significa amor entre irmãos. Uma igreja com nome desse só pode dar certo, né? Uma igreja em que as pessoas, até o nome da cidade, contribuíam. Mas a nossa cidade também tem um nome interessante, Ararauama. Né? Também tem a ver com Arara e tem a ver com amor também. É isso mesmo? Eu estava lendo um livro que foi presenteado por um escritor dessa cidade, um professor e advogado, né? Muito amigo dessa igreja, inclusive, muito amigo, né, dessa igreja. Ele faleceu há pouco tempo e ele me presenteou com esse livro. E ele conta a história da cidade de Araruama, e uma das histórias é sobre o nome da cidade, né? O nome da cidade. Tinha muitos índios aqui, e tinha um índio apaixonado por uma indígena chamada Arara, tá? E ele decidiu deixar a região, ir embora, e alguém chegou e disse, não vá não, porque Arara o ama. Fica aqui por causa da Arara o ama, né? Então, ele disse que essa é uma das origens do nome da cidade, mas não sei, irmão, se Arara nos ama mesmo, que Deus nos ama, sobremaneira ama. Deus tem planos para nós. Deus tem planos para essa igreja. Deus tem planos para essa cidade através dessa igreja. Deus tem planos para esse país, irmãos. E Ele quer realizar esses planos. Se nós permitirmos, seremos instrumentos úteis. Amém? Se Deus permitir, hoje à noite nós estaremos falando sobre o culto vitorioso. O que é um culto? Qual a importância do culto na experiência cristã? Venha, traga mais alguém, vamos orar juntos.